Seus próprios filhos a expulsaram de casa, e ela foi morar em uma caverna sem saber o que encontraria por lá. Certamente, você ficará em choque ao descobrir o que aconteceu. Que velha você é! Quebrou a jarra. Somos milionários e trabalhamos dia após dia, enquanto você fica aqui sem fazer nada. Além disso, tira todo o dinheiro de meu pai. Já não bastava ele ter que gastar com as supostas coisas que você necessita. Vou dizer ao papai que não temos como tomar água. Isso tudo era dito por Romeu à sua avó. Gabriela, que por sua idade, não possuía mais tantas forças, e acabou deixando cair a jarra d'água por causa do nervosismo e também da artrite e do enrijecimento muscular que vinha sofrendo por causa da idade avançada. Horas depois da discussão envolvendo seu neto Romeu, chegou o filho da mulher junto de sua esposa, e o neto foi apressado contar o que havia acontecido. Papai, não temos mais jarras. Já não bastava mal termos pratos. Tudo está estragado. A mãe não hesitou em dizer: Paulo, precisamos conversar. Paulo era o filho da senhora Gabriela, que por sua vez se encontrava em um canto assustada, assistindo à cena. Então, Marta, a esposa dele, disse: Paulo, nós saímos cedo de casa para ganhar o pão de cada dia, e chegamos tarde da noite. Quase não temos vida. E de que adianta se sua mãe sai quebrando tudo, nos gerando mais gastos? E não falo apenas de objetos, como também da manutenção. Você tem irmãos e eles precisam cuidar de sua mãe também. Ao ouvir isso, Paulo foi até sua mãe durante a noite e disse que não poderiam continuar com ela em casa. Tenho certeza que meu irmão Juan sentirá prazer em te ter em casa, pelo menos por um tempo. Senhora Gabriela sentia que não queria ser um incômodo e aceitou a proposta. Mais tarde, Paulo guardou todos os seus pertences em uma mala e a levou para a casa de seu outro filho, Juan, que ao vê-lo chegar em casa disse: Nem tente deixar minha mãe por aqui. Tenho 3 filhos e uma esposa. Sou o que mais gasto e que menos renda tem, e por isso ela não pode ficar aqui. Gabriela apenas disse: Não te vejo há tanto tempo. Não dará nem um abraço em sua mãe? Ao que Juan respondeu: Sinto muito, mãe, mas não há espaço aqui. Gabriela disse: Não se preocupe, não será mais que uma noite. Depois irei para a casa antiga de meus pais, onde ficarei mais tranquila. Mamãe, essa casa está a quase 3 horas daqui e fica em montanhas cheias de florestas. Não tem ninguém morando por perto e o terreno não vale nada. Ninguém gostaria de morar por lá. Então Gabriela disse que sabia o que fazer. E Paulo respondeu: Ok, mamãe, nos vemos por aí. E simplesmente foi embora. Juan abrigou sua mãe e ela viu sua família depois de muito tempo. Um dos filhos de Juan, o mais velho de seus netos, chamava-se Diego, e não fazia muito tempo que havia completado 18 anos. A avó abraçou seu neto e ele chorou ao vê-la, dizendo que fazia muito tempo que não a via e que ninguém quis levá-lo para visitá-la. Mas agora que tinha 18 anos, iria visitá-la sempre que quisesse. Todo esse carinho do garoto por ela se devia ao fato de que em seus primeiros anos de vida fora Gabriela que cuidara dele, e por isso ele a amava tanto como se fosse sua mãe. Naquela noite, eles compartilharam o mesmo quarto, com Diego cedendo a cama para sua avó, enquanto ele mesmo dormia no chão. Todos foram dormir e Gabriela chorava noite adentro, pois não acreditava que seus filhos, a quem tanto amava e a quem tinha ensinado tudo, procuravam se distanciar dela cada vez mais, como se fosse algo velho e desprezível. Enquanto pensava em sua situação, olhou para o neto no chão. Essa é a única criança que criei e que realmente me ama. Com esse pensamento, o dia seguinte chegou e Gabriela precisou partir. Diego a abraçou, dizendo: Prometo que irei visitá-la quando estiver de férias. Gabriela chorou. Fechou a porta e pegou um ônibus, sendo a última a embarcar. Desembarcando, foi até o povoado em que ninguém queria morar, mas onde Gabriela possuía a maior parte das terras, que a propósito não valiam nada. Ao chegar na cabana que havia herdado, começou a limpá-la, pois era muito antiga e encontrava-se em um estado deplorável, onde muitos morcegos e roedores viviam. Ela tentou se livrar deles para se tornar um lugar habitável. Uma semana se passou e, como prometido, mas contra a vontade de seus pais, o neto Diego foi até a cabana e chorou muito ao ver sua avó, já que se encontrava morando em condições deploráveis. Gabriela pediu para que o garoto não contasse a seus pais sobre a condição em que ela estava vivendo, mas Diego não se conteve e ligou para seus pais, contando tudo. Vovó vive em um casebre cheio de morcegos e ratos. Os pais do menino estavam chateados com ele e não queriam saber de nada, pois ele quem tinha decidido ir morar com Gabriela, que por sua vez disse ao neto que ele não deveria ter ido ali. Você não deveria ter deixado sua vida para trás por minha causa. Então, Diego começou a trabalhar e limpar o mato ao redor da cabana. Ele levou um cachorro até ali, e sua avó disse que não precisava de um guardião, mas de qualquer forma, Diego o criou como um caçador. Neto e a avó costumavam ir colher frutos próximos a uma antiga caverna, onde um dia, rouco, o cão se meteu a perseguir uma lebre.
Chamaram por ele, mas o cachorro não saiu. Diego foi buscar algumas lanternas e, junto de sua avó, foram atrás do animal, que já estava trazendo a lebre. Grande foi a surpresa de Diego quando sua avó disse: "Meu pai tinha razão." E Diego perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Gabriela contou que seus pais haviam dito que existia ouro em processo naquela caverna e que esse valeria muito dinheiro. Diego então percebeu que aquela caverna era totalmente dourada, pois havia ouro por todos os lados. Eles voltaram para casa e não conseguiram dormir naquela noite. Ao acordarem, Diego levantou e não encontrou sua avó. Ela chegou momentos mais tarde juntos de pessoas que seu pai havia dito para encontrar quando achasse a caverna repleta de ouro. Seu pai costumava dizer aos moradores da região que a caverna era cheia de morcegos. Então, eles vendiam suas propriedades de forma a fazer com que Gabriela se tornasse a herdeira no futuro. Quando aqueles homens examinaram o lugar, apertaram a mão de Gabriela dizendo: "Parabéns, senhora Gabriela. Na realidade, você é dona de cavernas que são verdadeiras minas de ouro." Portanto, aquele lugar em que ninguém queria morar se revelou uma mina onde homens vinham de todos os lados para poderem trabalhar. De uma hora para outra, Gabriela se tornara uma mulher milionária que compartilhava tudo com seu neto, que tinha sido o único a apoiá-la e cuidá-la em todos os momentos. Então, depois de alguns dias, Gabriela foi visitar seus filhos junto de seu neto. Vestida como sempre, ela desejava dar a eles outra oportunidade. Portanto, foi primeiro à casa de Paulo, pedindo um pouco de comida. Seu filho disse que não tinha nada e que sabia das intenções dela em ficar em casa. Porém, não havia espaço. Disse para ela ir atrás de Juan. Portanto, Gabriela e Diego foram até lá. E o filho, que ela não via há tanto tempo, a tratou de maneira ainda pior. Disse que Diego era um mal agradecido e um estúpido, já que desejava que seu filho estudasse, mas ele tinha ido cuidar da vovozinha. Acrescentou que tudo aquilo era culpa de Gabriela. Ela então partiu e foi comprar uma linda mansão super equipada. Depois de morrer, seu advogado marcou a leitura de seu testamento, convidando os filhos a assistirem. Eles não queriam, mas aceitaram apenas para tirar sarro da memória da senhora. Quando chegaram, se viram em uma mansão gigantesca. Intrigados, souberam que sua mãe havia entregado uma carta ao advogado, e quando começou a ler, deixou todos impactados, pois o garoto herdara tudo: casas, carros, ouro e inclusive aquela mansão em que se encontravam. Todos choraram e se humilharam, querendo que ele cedesse alguma parte para eles. Todavia, o advogado informou que Gabriela havia pedido que expulsasse seus filhos de sua casa por terem sido tão ruins com ela no passado. No fim, Diego foi recompensado por ter posto sua avó em cima de qualquer outra pessoa, já que a família sempre será mais importante. E lembre-se sempre disso. Se você gostou dessa história, sinta-se à vontade em deixar nos comentários sua opinião sobre a atitude de Diego. Lembramos que a sua participação é muito importante para nós. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma nova história. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima! Quai, seu app de vídeos curtos.